É o seguinte, tá todo mundo empolgado agora com esse papo de ir pra Marte. O Elon Musk fez um foguete, todo mundo tá pensando, agora a gente vai pra Marte. Lá, vamos pra Marte. Ok, parei. Finalmente é um sonho que está a nosso alcance. Mas hoje a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra jogar um balde de água fria em todas as suas expectativas. Porque esse é um vídeo sobre 5 coisas que fazem a viagem pra Marte muito difícil. Primeira dificuldade para ir para Marte: no espaço, os astronautas perdem a visão. Uma viagem para Marte com a tecnologia que a gente tem hoje leva em média 260 dias. Isso quando Marte está na posição mais próxima da gente, daqui da Terra, que é cerca de 57 milhões de quilômetros. São 260 dias, um pouco mais de 8 meses, em microgravidade, que é uma situação em que há uma aparente ausência de peso, tipo o que acontece com os astronautas no espaço. Em um experimento, a NASA analisou o efeito da microgravidade em 25 astronautas que passaram longos períodos a bordo da Estação Espacial Internacional. Dos 25, 19 apresentaram problemas de visão. Isso é o que a NASA chama de VIIP, enfraquecimento visual e pressão intracranial. O curioso desse problema é que ele afeta muito mais os homens do que as mulheres. Nesse estudo, 82% dos astronautas foram afetados, enquanto das astronautas, 62%. Esses números não são tão significativos assim, porque a quantidade de pessoas estudadas é muito pequena. Porém, os efeitos mais graves da VIIP foram observados nos homens. 2 astronautas apresentaram um aumento da pressão intracraniana tão grande que era o suficiente para criar problemas neurológicos e de visão permanentes. Também, se eles tivessem uma cabeça espaçosa, isso não teria acontecido. Desgrilo, fala tração, para! Isso é um motivo pra muita gente defender que a primeira missão tripulada pra Marte seja composta toda por mulheres. Isso porque, ao que tudo indica, elas são menos suscetíveis ao efeito da VIIP. Mas não é bem assim, porque a biologia da mulher também tem desvantagens no espaço. É o próximo ponto. Número 2, radiação durante a viagem. Uma viagem de ida e volta pra Marte rápida, segundo a NASA, pode levar 3 anos. Isso porque os períodos de viagem variam de acordo com a distância entre a Terra e Marte. E não é uma distância fixa. A gente precisa esperar essas janelas de proximidade entre os 2 planetas. O problema é que nesses 3 anos em Marte, os astronautas vão ficar fora da proteção que a Terra oferece contra a radiação solar e a radiação cósmica. A Terra tem uma atmosfera e também um campo magnético que protege a gente aqui de um monte de radiação que é nociva à nossa saúde. No espaço, a gente não tem essa proteção. E a exposição a essa radiação do espaço pode aumentar consideravelmente a chance de uma pessoa desenvolver câncer, porque ela penetra na célula humana, entra no núcleo da célula, modifica a estrutura do DNA e pode transformar essa célula numa célula cancerígena. A NASA ainda não tem dados muito precisos sobre o efeito da radiação nos astronautas, porque os astronautas que ficaram muito tempo no espaço ficaram na Estação Espacial Internacional, que não está tão longe da Terra assim. Ela ainda recebe um pouco da proteção que a Terra oferece. Teve astronauta que foi para mais longe da Terra, tipo os que foram para a Lua, e eles não ficaram expostos à radiação espacial por muito tempo pra gente poder ver o efeito da radiação no corpo deles. Eles ficaram só alguns dias. Porém, deu pra identificar que esses astronautas que foram para a Lua ficaram expostos a uma quantidade de radiação que era em média 3 vezes maior do que a radiação que é medida na Estação Espacial Internacional. É coisa pra caramba. Mas a questão é, a NASA não tem informação suficiente ainda pra poder prever com exatidão o efeito da radiação espacial no corpo do astronauta. No pior dos casos, pra cada ano exposto à radiação do espaço, a chance do astronauta desenvolver câncer aumenta em 19%. No melhor dos casos, aumenta em 1%. Porém, a coisa complica mesmo para nós mulheres, porque o risco de se desenvolver câncer induzido pela radiação é pior pra gente. As mulheres tendem a desenvolver mais câncer de pulmão, tireoide, ovário e mama. E é por conta disso que o tempo recomendado para uma astronauta mulher permanecer na Estação Espacial Internacional é menor do que o recomendado para o astronauta homem. Mas como é que fica essa constatação em relação à radiação com aquela ideia da primeira missão para Marte ser toda composta por mulheres? Aquela ideia não tá errada, porque em princípio a gente pode lidar com a radiação. A espaçonave que levar os astronautas para Marte pode ser protegida contra a radiação. Ela pode ser feita de
materiais como o alumínio e o plástico também. Isso porque o plástico tem muito hidrogênio, que para um pouco da radiação que vem do espaço. Faz de garrafa PET, NASA. Isso não é sem sentido, porque uma outra estratégia é você pegar o lixo que os astronautas forem produzidos durante a viagem e colar do lado de fora da espaçonave para usar o lixo como escudo também. Ó, serve pra você, tá gastando muito aí com filtro solar? Eles fazem isso na Estação Espacial Internacional. Não é zoeira. Além disso, algumas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas também podem diminuir bastante esse problema, como é o caso dos nanotubos hidrogenados de nitreto de boro, ou BNNTs. São tubinhos maleáveis com hidrogênio no meio, que para também a radiação, e você pode inclusive usar eles depois que você chegar em Marte para construir coisas lá. Tipo um Lego. É, reciclável. De PET. E você rindo dos trabalhinhos da sua não tia, tem boro né? no PET, até onde eu sei. Então, em princípio, a gente pode conseguir uma solução para o problema da radiação. Só que a gente não tem uma solução para o problema do VIP, que é aquela coisa que deixa o pessoal cego. Eu tenho, né, NASA? Eu tenho. Não, Nilce, vamos parar. É sério aqui o negócio, tá? Número 3. A radiação em Marte. Mesmo depois que a gente chegar a Marte, o problema da radiação espacial, ele não termina. Porque Marte não é a Terra, né, amigo? Ele não oferece a mesma proteção que a Terra nos oferece. Marte tem uma atmosfera, só que ela é muito fina. Tem 1% só da densidade da atmosfera da Terra. Isso quer dizer que ela parece mais com o vácuo do espaço do que com a atmosfera que a gente tem aqui na Terra. E não é só isso. Marte tem um campo magnético, mas é um campo magnético que basicamente não está lá. Ele não existe. Ele não serve pra nada. Não fala assim dele. Contanto que muita literatura que você lê sobre Marte vai dizer que Marte nem tem um campo magnético. Em 2001, a Odyssey, uma sonda que foi enviada para estudar o planeta vermelho, detectou que a radiação recebida por Marte no período de 1 ano é 2,5 vezes maior do que aquela medida na Estação Espacial Internacional. Em alguns dias específicos, por conta de eventos cósmicos, esse nível de radiação medido em Marte chegou a ser 227 vezes maior que a média diária aferida na estação espacial. Então os astronautas que forem para Marte e possíveis colonizadores vão ter que lidar com isso. Uma solução é construir abrigos dentro de sistemas de caverna no subsolo marciano que foram formados por atividade vulcânica. Nossa, vamos ser os homens da caverna em Marte! Uma saída mais fácil é usar o solo de Marte ou partes da espaçonave para construir abrigos para os astronautas. Mas você não quer a saída simples, quer? Fala a saída difícil, Leon. Uma ideia mais absurda seria criar um campo magnético para Marte parecido com o que a gente tem aqui na Terra. Como? Isso envolveria explosões atômicas próximas do núcleo de Marte para poder derreter as camadas externas do núcleo e aí gerar um campo magnético. O povo pensa nisso mesmo. Pensa. Bomba em Marte. Mas ia ser meio complicado. Não preciso explicar o porquê. Número 4. Poeira marciana. De acordo com o cientista-chefe da NASA, Jim Garvin, a poeira de Marte é o risco número 1 para quem está no planeta, e é necessário levá-la em consideração na hora de planejar os trajes espaciais, os sistemas de energia e os sistemas de filtragem usados em Marte. Isso porque a poeira marciana é mais fina e mais dura que a poeira da Terra. E além disso, ela é um pouco eletrostática, o que faz com que ela grude em metal. Adivinha o que é de metal? O quê? Tudo! Ela só não vai grudar nos negocinhos de PET que os astronautas fizeram. No resto, ela gruda em tudo. E só grudar não é o problema, porque além de grudar, ela danifica os equipamentos. E fica muito mais fácil dela parar no pulmão dos astronautas. Aí danifica mesmo. Aí danifica muito mais coisa. Só para efeito de ilustração, a poeira também foi um problema para a missão Apollo, aquela que levou o homem à Lua. Naquele caso, a poeira da Lua riscou a lente das câmeras, atravessou superfícies seladas em questão de horas. Imagina o prejuízo. Só que tem um porém. Lá na Lua foram em horas. Em Marte, os astronautas vão ter que lidar com a poeira por meses. Se na Lua em algumas horas foi zoeira, em meses em Marte vai ser mais zoeirinha ainda. Poeira! Ai, gente. Poeira! Levantou poeira! Além disso, Marte tem grandes tempestades de poeira. Não são tempestades muito fortes, porque, tipo, a atmosfera de Marte é só 1% da Terra. Não venta, né? É, só que elas são grandes o suficiente pra tampar a luz do Sol. E, tipo, se você depende de painéis solares pra ter a sua energia elétrica, é um problema meio complicado, sabe? E sem contar que tempestade faz o quê, Nilce? O que, Leon? Levanta poeira, Nilce. Poeira! Número 5, comida. Eu quero. Agora? Não, em Marte, Nilce.
Comida é um problema que vai ficando cada vez mais sério à medida que aumenta o período da nossa estadia na superfície marciana. Aqui em casa também. Mandar comida da Terra para alguém que tá em Marte é algo extremamente complicado. Calcula-se que 1 ano de comida para um astronauta em Marte custaria $1 bilhão para ser mandado aqui da Terra. Ó aí, iFood, Uber Eats. Ó, oportunidade. Então, se a gente for passar muito tempo em Marte, a solução seria cultivar a nossa comida lá no planeta vermelho. Só que em 2009, os cientistas responsáveis pela sonda Phoenix, que pousou na superfície de Marte, analisaram o solo marciano e identificaram a presença de perclorato. É uma substância também encontrada no solo da Terra, mas quantidades observadas em Marte são bem maiores do que em qualquer lugar do nosso planeta. O problema é que se você plantar num solo com perclorato, as plantas que nascem são tóxicas para o ser humano. Isso porque o perclorato pode causar disfunções no metabolismo do nosso corpo. Ainda não existe um consenso médico sobre os efeitos que a quantidade de perclorato que tem no solo marciano pode causar no nosso corpo, mas é melhor não pagar pra ver, não é mesmo? De qualquer forma, se quiserem plantar em Marte, os astronautas terão que limpar o terreno primeiro. Vai ter que tirar o perclorato, ou pelo menos a maior parte dele. Mas o perclorato não é tão ruim assim. Não é, porque quando você quebra o perclorato, você ganha o quê? Clorato. Não, oxigênio, Deus. Oxigênio. Eu sabia, foi só pra não perder a piada. Oxigênio, que é outro problema em Marte, porque lá você precisa de ar pra respirar também e ele não tá disponível assim de boa pra você pegar. Você vai ter que tirar de algum lugar, você vai ter que produzir esse oxigênio. Perclorato tem. Mas é isso, galera. Essas são 5 dificuldades pra gente ir pra Marte, pra você aí começar a destruir todos os seus sonhos, as suas expectativas, chamar aquele Elon Musk lá de enganador, de pessoa que te colocou um monte de expectativa no coração. Meu bem, mas depois, você tem quando você foi vantagens, pesquisar, meu bem, é porque a NASA não te conhece ainda. Ô, na vai te catar, Nilce. Ah, NASA. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão pra fazer. Se você puder compensar com o seu joinha e também compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais, pros seus grupos no WhatsApp, no seu Facebook, a gente fica muito grato. Lembre-se da campanha Coisa de Nerd, 10 milhões de inscritos em 2019. Cadê a Chave, 5 milhões de inscritos. O link pro Cadê a Chave tá aí na descrição se você não se inscreveu ainda. Eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau. Tchau.